Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Meus amados irmãos, eu já estava com saudade de vocês. Estive aqui só no dia 7 de outubro, na nossa inauguração, aquela nossa linda festa. E de lá para cá, a gente teve essa questão da cirurgia da pastora e a gente ficou viajando de Sobral, fomos 2 vezes a Sobral. Primeira vez passamos 22 dias lá, e aí ela fez a cirurgia e voltou, mas depois disso já voltamos de novo, que era o retorno, e o certo é que não deu para a gente vir, mas eu estava com saudade de vocês, de ver aqui o nosso tempo. Né? Primeiro culto, eu estou aqui para participar, e glória a Deus, porque vocês estão aqui adorando a Deus, nesse culto, nesse tempo, e eu espero que vocês sejam gratos a Deus todo dia, e continuem contribuindo com alegria. Vocês sabem do compromisso que a igreja tem, em relação à nossa confissão, de tudo que foi feito. Então a igreja de Barriga tem esse compromisso que é bem mais leve do que o aluguel. Né? Eu hoje estava pensando, o aluguel esse ano já ia subir, próximo ano ia subir, e assim vai, né? E agora nós estamos no prédio nosso, e glória a Deus. Quero ser grato a Deus no dia, eu até esqueci, pastor, eu esqueci de agradecer publicamente o nosso amigo de vizinho Lucas, né? Que o Lucas ele nos deu um apoio muito grande. Quantas vezes chegava aqui 6:30 da manhã chamando o Lucas, né? Final de semana, várias vezes ligava para a pastora, será que ele viajou, não estava atendendo, né? Mas na obra de Deus, irmãos, o pastor pode esquecer, mas Jesus não esquece, né? Jesus não esquece, e ele é quem vai recompensar o Lucas e a todos vocês que contribuíram, que estão contribuindo, que estão ajudando no nosso prédio, na nossa confissão, e com tudo que vai acontecendo, né? A igreja corpo é que mantém tudo na igreja, que é esse organismo vivo e que precisa de prédios, de lugares, de conforto. Às vezes lá o nosso Zé vem dizer para os irmãos, esse conforto que vocês têm, são vocês que pagam, porque vocês contribuem na obra de Deus, né? Telão, o pastor está aqui, o telão está ali, quem está aí tem telão aqui, tem ar-condicionado, né? Então o conforto que a igreja vai adquirindo, vai chegando. Hoje nós estamos transmitindo aqui para o mundo todo, vocês aqui, glória a Deus. Nós também lá transmitimos também nossos cultos. E isso, irmãos, é coisa boa, porque nós estamos pregando o Evangelho. Quem ouviu o testemunho da pastora Núbia, pode crer, não está aqui, mas está ouvindo, está recebendo essa palavra. E o certo é que eu quero agradecer a todos vocês, ao pastor Florencio, a pastora Diana, que estava sempre aqui na confissão conosco, as irmãs que trouxeram o lanche para nós, né? Todo esse suporte que foi dado. E isso tudo, irmãos, é para a igreja do Senhor. Hoje nós somos uma igreja pequena, não somos pobres. A igreja do Senhor não é pobre, ela é pequena, né? A igreja é rica, não, a igreja do Senhor toda ela é rica. Tem congregações pequenas, mas o nosso Deus é o dono da prata e do ouro. Então a igreja do Senhor, ela é rica, ela é poderosa, glória a Deus, é um corpo vivo, e por isso tem resistido todas as perseguições que o mundo tem trazido. Porque a igreja tem sofrido perseguições ao longo do tempo, por homens, por governos, por instituições, tem perseguido a igreja. Mas a igreja tem resistido e vai resistir até o fim no nome de Jesus. Amém? Então que Deus abençoe vocês, continue abençoando.
porque abençoados nós já somos, né? Sou grato também a Deus e a vocês pelas orações, pela pastora. O Senhor Deus fez como estava previsto na sua agenda, dos seus propósitos, como disse Jó 42:2, eu bem sei, que nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado, né? Então o que Deus tem para fazer para nós ou por nós, não pode ser frustrado. Deus vai fazer sempre, Deus vai realizar sempre, embora que tenha algumas dificuldades, sempre vai ter, né? Mas é aí que você precisa crer, confiar, esperar no Senhor, porque Deus é poderoso para fazer mais, muito mais, além daquilo que nós queremos, pensamos. Você precisa crer nesse Deus. Esse Deus é poderoso, infinitamente mais poderoso do que você pode ver, pode pensar. Então, meus irmãos, e hoje, nossa primeira Santa Ceia do ano, né? Primeira Santa Ceia do ano. E glória a Deus por isso. Esperamos que você que participou da ceia, você que congrega conosco e participou da ceia o ano passado, 12 Santas Ceias, né? Espero que você esse ano também esteja com esse propósito de participar, em nome de Jesus, de vigiar, de orar, para que você possa participar das 12 Santas Ceias esse ano, se Jesus não voltar. Se ele voltar, nós iremos participar daquela que ele já está preparado para a igreja, para toda, né, a igreja do Senhor. Então fique de pé, por favor, se você pode, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24 e o versículo 1. Glória a Deus. Lucas 24, primeiro. O Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 24, no verso 1. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Quem comprou, diga amém? Amém. Lucas 24, primeiro diz assim: mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparados. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexos ou assustadas a esse respeito, apareceram-lhes 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas palavras aos apóstolos, mas para eles tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais, e retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Amém? Podemos sentar? E as palmas de luz ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Bendito seja Deus.
Meus amados irmãos, o texto que nós lemos é um texto bem conhecido para aqueles que leem Bíblia. E o texto fala da ressurreição do Senhor Jesus. E a ressurreição de Jesus não foi algo assim de última hora, de improviso. Não foi algo assim, não houve imprevisto. A ressurreição de Jesus já estava certa, já fazia parte do contexto histórico a qual os profetas haviam profetizado. E o próprio Jesus havia falado, como esses dois anjos, falaram para as mulheres: olha, lembrem-se do que ele falou a vocês lá na Galileia. Ele ainda estava na Galileia e ele falou para vocês. Então lembrem-se, ele não está aqui porque ele ressuscitou. Então a ressurreição de Jesus já estava no cronograma espiritual, já estava no propósito de Deus. Mas mesmo assim as pessoas ficaram atemorizadas, os apóstolos ficaram com medo, ficaram ansiosos. A Bíblia fala também aqui no livro de Lucas dos dois discípulos que foram para Emaús, que Jesus os acompanha, sai com eles ouvindo, eles não percebem a presença de Jesus. Jesus fala com eles dois, mas eles também não reconhecem a voz de Jesus. E até que Jesus chega lá na aldeia, adentra a casa com eles, e no partir do pão é que eles vão reconhecer Jesus. Então vejam, como todos que faziam parte do círculo de amizade dos mais próximos, contando aí com os apóstolos, contando aí com essas mulheres que eram mulheres obreiras, auxiliares de Jesus, todos eles estavam em pânico, estavam ansiosos, todos eles estavam ali como que cegos, céticos. E eu fico sempre pensando que a ressurreição de Jesus, para nós, é fundamental. A ressurreição de Jesus é fundamental para a igreja. Tudo poderia ter acontecido como aconteceu, mas se Jesus não tivesse ressuscitado, seria na história apenas mais um líder religioso que se levantou e adquiriu os seguidores e depois morreu. Mas não foi assim com Jesus. Então a ressurreição de Jesus é fundamental para a igreja, para nós que o conhecemos pela fé, para nós que lemos a história da Bíblia. Imagine agora para eles que conviveram com Jesus, que passaram aqueles 3 anos lá andando com Jesus, uma intimidade maior com Jesus, vendo-o pessoalmente, fazendo parte não só da teoria, mas na prática de tudo que Jesus fez. E agora de repente eles eufóricos, pregando o Evangelho, foram pregar o Evangelho e voltaram eufóricos, alegres. Jesus, até os demônios se submeteram, e aquela alegria. Aí de repente Jesus é preso, levado à cruz, à sepultura. E agora como fica a mente, o coração daqueles homens e mulheres? O meu mestre, o meu líder, aquele em que nós acreditamos, aquele em que nós estávamos confiando, foi preso. Não esperava isso. Preso, e agora crucificado, foi julgado e crucificado, foi tido como culpado, e agora sepultado. E o sepultamento, irmãos, é o fim de tudo. Por rico, por pobre, por inteligente, por doutor, por homem simples, a pessoa mais humilde, é o fim de tudo. Salomão diz que é um lugar comum para o homem, o rico e o pobre, a sepultura. Ambos
vão ter que terminar pela sepultura. Então Jesus estava agora na sepultura, e como não estava a cabeça daqueles apóstolos, daquelas mulheres, sabendo que o império romano estava ali, maltratando, perseguindo, e o seu líder agora estava morto e sepultado. Então, meus amados, a ressurreição de Cristo, se é importante para nós, como de fato é, você imagine para eles como era fundamental encontrar o Cristo vivo. Que olha, umas mulheres foram lá no sepulcro e disseram que ele não estava lá, mas nós não vimos ainda. Olha, hoje já é o terceiro dia e ele não apareceu, ele não ressuscitou. Então, meus amados, eles estavam muito preocupados, mais consigo mesmo, porque certamente, eles sabiam da perseguição que ia se voltar contra eles. E uma coisa é a perseguição tendo Jesus com eles. Uma coisa era a perseguição tendo a certeza de que Jesus estava com eles. Mas agora eles estavam diante de uma situação difícil, porque Jesus não tinha aparecido ainda para eles. A ressurreição de Jesus era fundamental para eles. Eles tinham que ver, eles tinham que encontrar-se com Jesus para revigorar a fé, para que eles viessem ter novamente a fé, a alegria, ter aquela confiança, aquela segurança para falar do reino de Deus. Como era importante a ressurreição de Jesus, meus amados. E nós podemos ver que quando eles se encontram com Jesus, dali para frente as coisas mudaram muito. Depois que eles se encontraram, que viram Jesus, que comeram com Jesus, que passaram a andar com Jesus, a igreja, ela começa a caminhar, ela nasce ali, porque logo em seguida ele ascende aos céus, ascendeu aos céus, e aí vem o dia de Pentecostes, que é onde realmente vai aparecer a igreja pela primeira vez. Mas a ressurreição de Cristo foi fundamental para eles, assim como é para nós. E eu quero falar para vocês sobre as bênçãos resultantes da morte e ressurreição de Cristo. As bênçãos que nós recebemos, as bênçãos que estão à nossa disposição, os privilégios que nós temos com a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Assim como os apóstolos alcançaram bênçãos, receberam, se fortaleceram, se alegraram, nós também, glória a Deus. Aleluia. Nós estamos hoje aqui, glória, especialmente para celebrar. É mais do que comemorar, é mais do que lembrar. Nós estamos aqui celebrando a vitória de Cristo Jesus. Aleluia. Nós estamos aqui celebrando a sua ressurreição. Nós estamos aqui celebrando, glória a Deus, a ressurreição daquele que deu a vida por nós. A ressurreição, o retorno à vida física daquele que morreu, que derramou seu sangue por nós. A morte de Cristo nos trouxe muitas bênçãos e privilégios que a lei jamais poderia nos oferecer. A morte e a ressurreição de Cristo nos trouxe privilégios e bênçãos que jamais a lei podia nos oferecer. Porque a lei, meus amados irmãos, ela só nos acusava, ela só nos dava a sentença. Quando aquela mulher foi pega em adultério e levaram lá para Jesus, eles disseram: a lei de Moisés manda que ela seja apedrejada. A lei dizia: se alguém roubasse, tinha que ir lá a forma de pagar. Se fosse um boi, teria que pagar 5 bois. Se fosse ovelhas, tinha 4 ovelhas. Por 1. 5 por 1, 4 por 1.
Se fosse uma vingança, se fosse morte, se matasse alguém sem que não fosse por legítima defesa, aí vem o dente por dente, olho por olho. Mas, com a morte de Cristo, nós recebemos bênçãos espirituais e bênçãos materiais. E entre essas muitas bênçãos, meus irmãos, aleluia, que hoje nós celebramos, está na nossa justificação. Fomos justificados em Cristo. Glória a Deus. Ele morreu no nosso lugar para nos justificar. Como diz a palavra de Deus, nos fala sobre isso, do livro de Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13, e o versículo 38. Diz assim a palavra de Deus. Atos 13 e 38. Diz assim: portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês. E por meio dele, todo o que crê é justificado. Glória a Deus, aleluia. Fomos justificados de todas as coisas que vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Então vejamos que bênção, que privilégio. Hoje nós não somos mais apenas acusados. A lei, o inimigo de nossas almas também, que é um acusador, mas você hoje pode dizer: eu fui perdoado, eu fui justificado em Cristo Jesus. Glória a Deus. Isso só aconteceu porque Jesus morreu. Isso só aconteceu porque Jesus derramou o seu sangue, pois a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então Jesus morreu, derramou todo o seu sangue, mas ele nos justificou. Glória a Deus. Somos justificados porque o Senhor fez isso por nós. Por isso estamos aqui a celebrar bênçãos resultantes da morte e da ressurreição de Cristo. Também, meus amados irmãos, a nossa libertação. Quem poderia se libertar do pecado sem Jesus? Quem poderia ter domínio sobre o pecado sem Jesus? Ninguém. A Bíblia diz, irmãos, que nós hoje estamos livres do pecado e da morte, porque Cristo, ao morrer, Ele nos deu essa grande bênção. Romanos, capítulo 8, e o versículo 2. Veja como diz a palavra de Deus. Glória a Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Glória a Deus. Nos livrou da lei do pecado e da morte. Então a morte e a ressurreição de Cristo nos trouxe a bênção da libertação. Somente através do sacrifício de Jesus, o homem pode ser liberto. Homens e mulheres, seres humanos de um modo geral, podem ser libertos do seu pecado. Hoje você conhece o pecado. Hoje você tem escolha de viver uma vida em santidade. Você conhece o pecado e você conhece a verdade da palavra de Deus. Então você tem a liberdade de escolher, porque hoje você está livre. Glória a Deus. Hoje você está livre do pecado, você está liberto, você é nova criatura em Cristo Jesus. Outra bênção de Deus que recebemos através de Cristo, a palavra nos diz que nós fomos livres da condenação. Ao ser justificado, ao ser perdoado, ao ser liberto, você está livre da condenação. Da condenação, ainda em Romanos, e aí a palavra nos diz, né, do versículo 8, e o versículo 1, ele diz: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus.
Quem está em Cristo aí, de glória a Deus. Glória a Deus. Palmas que louvam o Senhor. Glória a Deus. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque Jesus levou sobre si a nossa condenação. Jesus levou sobre si os nossos pecados. Jesus levou sobre si a nossa sentença. Qual era a nossa sentença? De morte. O versículo 2 vai dizer que nós fomos livres da lei, do pecado e da morte. Então, meus amados irmãos, glória a Deus, são bênçãos resultantes da morte e da ressurreição do Senhor. É por isso que estamos aqui essa noite, para celebrar esse momento tão especial. Com a morte de Jesus e a sua ressurreição, nós fomos redimidos. Você foi remido, houve a redenção, glória a Deus. Ainda em Romanos capítulo 3 e o versículo 24. Olha o que a palavra de Deus nos diz também, nos dando a certeza dessa redenção. Romanos 3, 24, a palavra diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação do seu sangue, mediante a fé. Glória a Deus. Redimidos, irmãos. Você foi comprado para Deus outra vez. Aleluia. Redenção, remir. Você hoje tem o Senhor da sua vida, Jesus. Glória. Fomos redimidos porque fomos comprados outra vez para Deus. Por que outra vez, pastor? Porque a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas agora em Cristo Jesus, aleluia, você foi readquirido para Deus. A Bíblia vai dizer lá em Apocalipse capítulo 5, a Bíblia vai dizer que com o seu sangue Ele nos comprou para Deus. Ele nos comprou, Ele nos readquiriu novamente em Cristo Jesus. Você foi redimido, você foi comprado, o preço foi caro, como diz Pedro. Vocês foram comprados não com prata, não com ouro, mas com o precioso sangue do Cordeiro. Glória a Deus, aleluia. Então, meus amados irmãos, bênçãos resultantes da morte e da ressurreição de Cristo. Você foi readquirido, você tem um Deus na sua vida que é o Senhor da sua vida. Por isso, submeta-se à palavra de Deus, obedeça à palavra de Deus, sei dignamente, honrando o sacrifício de Jesus. Aleluia. Herdeiros, uma bênção maravilhosa. Alguém nessa vida, irmãos, até enche o peito quando faz parte de uma família rica. Faleceu pai, mãe, ficou muitas heranças, né? A pessoa está cheia de alegria, às vezes até de orgulho, porque é rico, porque herdou muita coisa. Mas você tem uma herança muito superior a qualquer herança desse mundo. Você é herdeiro com Cristo das coisas celestiais. Então essa oportunidade, essa bênção que a palavra nos fala em Efésios capítulo 1, versículo 11, você vai entender que é melhor ter herança nos céus do que na terra. Porque a Bíblia diz que aqui a traça rói e o ferrugem come. Aqui se acaba. Em outras palavras, a Bíblia diz que a herança, a riqueza, os bens, aqui se acabam. Aqui tem fim. Mas você foi feito herdeiro, glória a Deus, de algo que não tem como o ferrugem comer, como a traça roer. Efésios 1 e 11 diz assim o texto da palavra de Deus: em Cristo
fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho das suas vontades. Em Cristo também temos essa herança, que a traça não rói, que o ferrugem não corrói. Aleluia! Então, meus amados irmãos, quem poderia nos dar esse direito? Quem poderia nos reconciliar com Deus novamente e nos fazer herdeiros dos seus bens espirituais? Então alegre-se, viva na presença do Senhor com alegria, porque você faz parte dessa herança, você é co-herdeiro de Cristo, você vai andar juntamente com Cristo nas mansões celestiais. E isso só é possível por causa da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. A morte e a ressurreição de Cristo também nos concedeu o Espírito Santo. Irmãos, e o Espírito Santo é tão importante para a igreja. Quem é a igreja aí de glória a Deus? Glória a Deus. Nós somos igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Então, é tão importante, meus amados irmãos, o Espírito Santo para a igreja. Glória a Deus. E eu costumo dizer que nós, como igreja, precisamos ter cuidado para não perder o Espírito Santo. Porque se ele se afastar de nós, vamos ser qualquer outra coisa, menos igreja. Você vai ser uma associação comunitária, uma associação de pais, uma associação qualquer aí. A igreja, ela só é igreja porque ela tem o Espírito Santo. Uma promessa de Jesus, uma profecia de Jesus que logo se cumpriu quando ele ascendeu aos céus. Logo se cumpriu essa promessa. Então o Espírito Santo, em João 14 e 16, é uma promessa do Senhor, que diz assim: eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Glória a Deus. Enquanto a igreja do Senhor estiver na terra, o Espírito Santo vai estar conosco. Glória a Deus. E o Espírito Santo, irmãos, é o nosso guia, é o nosso consolador, é o nosso mestre. Quando você estiver diante de qualquer dificuldade, eu não sei como fazer, ora a Deus. Espírito Santo, tu és meu guia. Quando estiver diante de alguma tristeza, de sentimento de tristeza, ore ao Senhor, busque a Deus e peça ao Espírito Santo, porque Ele é seu consolador. Glória a Deus. E tem momentos na vida, irmãos, que não tem palavras humanas que nos consolem, que nos confortem. Há momentos na vida que só o Espírito Santo vai falar ao teu entendimento. O Espírito Santo é esse moço, glória a Deus, que quando o bom samaritano vinha na estrada, e ele encontra lá aquele homem semi-morto, roubado, caído, e ele põe na sua cavalgadura e leva até a hospedaria, e lá tem um moço, e ele diz: olha, eu vou te pagar aqui 2 denários, e eu quero que você cuide desse homem até que eu volte. Glória a Deus. Você não está aqui abandonado, você não está aqui a só, você não está perdido, você não está órfão. O Espírito Santo tem cuidado da igreja. Glória a Deus. Jesus diz, o bom samaritano representa Jesus, e ele deixa bem claro: cuida dele até que eu volte. Glória a Deus. E o Espírito Santo tem cuidado muito bem da igreja, irmãos. Não estou falando de igreja, ministério, Deus é Espírito. Ele tem cuidado também. Mas eu estou falando da igreja noiva. Aleluia! De todo aquele que aceita Jesus em qualquer lugar, em qualquer placa. É a igreja do Senhor. E o Espírito Santo tem cuidado bem. Nenhuma instituição do mundo tem crescido tanto, tem mudado tantas vidas como a igreja do Senhor. Glória a Deus.
governos até que se esforçam, lançando programas sociais, fazendo uma coisa e outra, mas ninguém cuida igual o Espírito Santo, glória a Deus. Saiba disso, você é a igreja, e a igreja vai ser cuidada pelo Espírito Santo até que Jesus volte para nos levar para a eternidade, glória a Deus. Então, meu irmão e minha irmã, são bênçãos resultantes da morte e da ressurreição de Cristo. E nessa noite você está aqui para celebrar, você está aqui para viver esse momento de vitória, aleluia, louvado seja Deus. Portanto, meus irmãos, participar da Santa Ceia é um ato muito importante, aleluia, e de muita relevância para a nossa vida espiritual. Eu sempre digo aos irmãos, lembro aos irmãos, não falte a Santa Ceia, esse elo de comunhão, esse momento tão importante, não falte. Eu estou quase doente, mas venha assim mesmo. Eu vou receber o fulano, liga para ele se dá para vir mais cedo, ou se dá para vir amanhã, outro dia, outro final de semana. Hoje é Santa Ceia, eu preciso celebrar a vitória da igreja, a vitória, a ressurreição de Cristo, glória a Deus. E a ceia tão importante que Paulo, o nosso grande pastor, pregador, teólogo, ele vai nos recomendar algumas vezes sobre a Santa Ceia. E mais diretamente lá em Coríntios 11 e 23, a partir do versículo 23, 1 Coríntios 11 e 23, ele vai nos recomendar sobre a Santa Ceia, a importância, da Santa Ceia na nossa vida. E a nossa vida espiritual não se deve cear de qualquer jeito, de qualquer forma. Não, eu tenho que cear, porque senão o pastor vai me procurar para saber o que aconteceu comigo. Não, eu tenho que cear porque senão a pastora vai lá em casa, vai me chamar. Não, meu irmão, você precisa saber da sua responsabilidade para com a Santa Ceia. Não é apenas o pastor, a pastora que está te olhando, mas quem está cuidando de ti é o Espírito Santo. E Ele está te vendo em todos os lugares, onde quer que você vá, é no trabalho, é em casa, é no lazer, é em todo tempo. O Espírito Santo está te acompanhando, Ele está cuidando de você, glória a Deus. Então, lembre-se que a Santa Ceia é um ato de muita importância e de muita relevância para a nossa vida espiritual. Que você nessa noite possa cear dignamente, como nos recomenda a palavra do Senhor. Que você possa fazer uso das prerrogativas que temos da morte e da ressurreição de Cristo, dessas bênçãos maravilhosas da nossa vida. E se você que vai cear dignamente, com certeza bênçãos e mais bênçãos virão sobre a sua vida. Amém? Palmas que louvam o Senhor. Vamos agora ficar de pé. Glória a Deus.